perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Terra Boa pela nossa TV Evangelizar para todo o Brasil. Bom domingo para todo mundo. Que você tenha uma semana abençoada aqui na nossa Evangelizar. Confira agora os destaques do Terra Boa desta edição. É tempo de amora e ela faz muito bem para a memória. Veja também como está o plantio de soja no estado do Paraná. O Senado quer redução do uso de defensivos agrícolas nas lavouras do Brasil. A mandioca, considerada o alimento do século. E está começando agora o Terra Boa para todo o Brasil, aqui na TV Evangelizar. Viu só quanta atração no programa de hoje? Que você tenha um domingo abençoado ao lado de toda a sua família e conosco aqui também no Terra Boa de hoje. Aqui estamos em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, aqui é a Chácara Nova Polska, em meio à natureza, para apresentar esse programa para você neste domingo. Vamos a Palmeira, região dos Campos Gerais do estado do Paraná. Vamos conhecer a produção de amora. É uma plantação muito legal. Aliás, a amora faz muito bem para a memória. Dá para fazer pratos doces e salgados. Acompanhe na reportagem. Ela é pequena no tamanho, mas gigante no sabor. A amora é uma fruta originária da China, cultivada em várias regiões do Brasil. No Paraná, o destaque é para a colônia alemã de Vitimarsum, no município de Palmeira, a 60 quilômetros de Curitiba. Dona Hulda e seu Germano que deram início a essa história quando resolveram deixar de lado a produção de leite. O leite era muito defasado, tinha muito problema no preço e a gente tem contas, né? E o leite tem muito gasto. E daí o meu marido teve uma ideia de plantar verduras orgânicas e assim surgiu a ideia de plantar morangos e logo também surgiu a ideia das amoras. Na época, a ideia não foi bem vista. E acharam que ele era um louco, que o que vai fazer cerca num terreno que não tem nada. E o que começou como uma ideia ousada cresceu muito. Hoje a propriedade tem quase 1 hectare de amoras plantadas. E quem vem até aqui pode vivenciar uma experiência inesquecível, colher a fruta e levar para casa. E relembra a infância, né? Relembra na época que eu era criança, que eu no sítio do meu avô colher amora, então eu quis passar essa experiência pro meu filho. É muito bacana, né? A gente ter esse momento só nosso e, segundo ele, a gente vai fazer geleia, muita geleia. Mas a família não ficou só na produção da fruta. Dona Hulda começou a servir refeições e, com o tempo, teve que abrir um restaurante. Coloquei umas mesas, comprei as louças, coloquei lá e assim comecei a servir almoço, porque daí eles queriam vir aqui para comprar a verdura, comprar a amora, o morango. E é claro que a amora não podia ficar de fora. Ela é a estrela de muitos pratos. A responsável pelas delícias é a filha da Dona Hulda. O restaurante começou a crescer mais e aí eu entrei na cozinha. Me apaixonei pela cozinha e me formei esse ano como chefe de cozinha. Eu fiz o repolho roxo, que é bem típico alemão, com a maçã refogada e a coxa de pato confit com a calda de amora, que agrega o salgado com o doce. Fica muito bom. Viu só que delícia? Dá para fazer muita coisa com amora, né? Tanto prato doce quanto salgado. E faz, como disse a reportagem, muito bem para a memória. Vamos falar da soja. No estado do Paraná, o plantio foi atrasado, não só no estado do Paraná, mas em várias regiões brasileiras. Sabe por quê? Por causa da falta de chuva, a estiagem que castigou. Agora os produtores estão correndo contra o tempo, mas a expectativa é muito boa para a próxima safra. No noroeste do estado do Paraná, máquinas a todo vapor. Foi preciso correr contra o tempo, já que as intensas chuvas na região atrasaram um pouco o início do plantio da soja.
Seu Marco destinou 350 hectares para esta safra. A expectativa é colher cerca de 60 sacas por hectare, uma estimativa considerada boa, mas o produtor não nega a preocupação por conta dos eventos climáticos enfrentados desde o início dos trabalhos. Se vier uma chuva de granizo daqui a 15 dias, você nota bem que passou a janela de plantio. Vamos pedir a Deus que isso não aconteça, né? Mas a gente sempre tem essa preocupação, que o tempo, o clima está meio contra o produtor. O bom é a chuva, mas não vento e granizo. As primeiras lavouras já estavam germinando quando algumas foram afetadas com granizo. Por conta disso, essas áreas precisaram ser replantadas. Chuvas muito intensas, muito fortes, com um grande volume de água, isso tem acarretado alguns problemas. Problemas de dificuldade de plantio e problemas com emergência da cultura, atraso no plantio. Mas a expectativa ainda é boa, salvo aquelas lavouras que tiveram problemas no último final de semana com relação à chuva de granizo, né? Nós tivemos várias regiões aí que tivemos chuvas intensas de granizo, e isso causa problemas maiores. Mesmo estando atrasada com relação à janela normal da safra 2021-2022, a produção de soja na região de Maringá está em ritmo acelerado quando comparado ao ciclo anterior e já chega a aproximadamente 80% do total de áreas plantadas. No Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural, esse percentual é de aproximadamente 60%. O estado é o segundo maior produtor de soja do país, que já plantou cerca de 40% do total de áreas destinadas à produção do grão. Em um ramo que depende em sua maior parte das condições da natureza, mesmo diante dos imprevistos, o produtor precisa seguir o trabalho com a esperança na boa colheita. A gente sempre tem fé. O produtor não pode perder a fé. E trabalhar com segurança, com seguro, fazer todo o que tem trabalho da lavoura, fazer certinho. E pedir a Deus que esse clima dá uma controlada aí. Olha que bacana o programa do Ministério da Agricultura, que promete auxiliar na exploração do solo nas propriedades rurais. É mais qualidade para a mesa do consumidor, daquele produto que sai da fazenda para as nossas mesas. A Elaine cultiva morango, limão, pimentão e flores tropicais em uma propriedade rural a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ela já está preparando a terra para a próxima safra e conhece bem a importância de cuidar do solo e da água para aumentar a produtividade. As estufas estão descansando, de certa forma descansando, sendo preparadas para remover matéria orgânica, incorporando ao solo para enriquecer mais, né, e combater algumas nematóides que a gente diz, né. Responsável por grande parte da produção mundial de alimentos, o Brasil tem investido em tecnologias para uma agricultura cada vez mais sustentável. E para garantir o bom uso dos recursos naturais no meio rural, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Águas do Agro, Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em microbacias hidrográficas. A ideia é que o produtor rural também produza água ao explorar o solo de forma equilibrada. Com isso, a gente vai aumentar a vida útil dos reservatórios de barragens e das represas, né? Porque com as tecnologias de conservação de solo e água, você aumenta a infiltração da água e a recarga dos aquíferos e a disponibilidade de água para o lençol freático. As localidades são definidas em microbacias, que são áreas de até 10 mil hectares ou 100 quilômetros quadrados. Serão escolhidas propriedades rurais com maior quantidade de solos descobertos e erosões acentuadas. Algumas das tecnologias implementadas são o plantio direto, plantas de cobertura, adubação verde e manejo de pastagem. Ele vai ter um combate da erosão do solo, que hoje o principal problema que a gente tem hoje de solo é a erosão hídrica. Agora vamos ao Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar a visita do ministro do Meio Ambiente, que conheceu um programa na Caatinga. Isso, Agricultura na Caatinga. Esse projeto gera emprego verde e é um exemplo de sustentabilidade para o mundo. Estamos aqui na Caatinga, em Mossoró, Rio Grande do Norte, acompanhando um projeto de fruta
esse produtor rural presta um serviço ambiental de proteger a caatinga. Nós temos aqui adubo orgânico para a preparação do solo, para o plantio do melão amarelo e a exportação desse melão diretamente para a Europa. Essa produção gera o emprego verde, o emprego de quem cuida, quem protege as áreas de vegetação nativa aqui na Caatinga. Isso aqui é tecnologia na produção de fruta. Uma manta, um maushe, os dois são utilizados durante o processo produtivo para evitar o uso de defensivos agrícolas e após o uso ele é reciclado. Reciclado aqui na região, tem uma empresa especializada na reciclagem desse material para a reutilização dele, gerando de novo, como eu comentei, empregos verdes no processo produtivo de fruta brasileira, que é financiado tanto pelo mercado interno, algumas frutas ficam no Brasil e algumas vão para exportação. A produção de fruta aqui na Caatinga de uma forma sustentável, gerando emprego verde. Especialistas pedem a redução de defensivos e outros ingredientes importados na agricultura brasileira. Reduzir a dependência da agricultura nacional da importação de defensivos ou de ingredientes para a sua produção, já que mais de 70% dessa matéria-prima vem de fora. E isso acaba se refletindo nos custos dos produtos, com impacto na inflação. Esse foi um dos focos do debate na audiência. Nós costumamos dizer que somos uma potência agrícola, mas é uma potência agrícola manca. Nós temos uma dependência muito grande de insumos importados. Os níveis de dependências relativos a potássio, a fósforo e potássio, se acentuaram respectivamente de 44% e 87% em 2000 para valores da ordem de 72% e 97% em 2020. Começa a criar um processo inflacionário. Isso somado à desvalorização da nossa moeda, que tem uma forte desvalorização nesses últimos 2 anos. Isso inflou a planilha de custos dos agricultores. O que pode ser feito? Que chances temos de melhorar a competitividade de defensivos produzidos no Brasil? E o que podemos encontrar aqui mesmo para incrementar a produção de defensivos? Nós estamos, então, atacando basicamente a busca de informações em minerais agrominerais, que são o caso do fosfato e do potássio, e em minerais estratégicos, como foi dito aqui, o cobre, o cobalto, o níquel, o lítio, a grafita, as terras raras, o nióbio. Então, são minerais que nós estamos dando uma atenção especial para eles e procurando encontrar ocorrências minerais que nos permitam fazer essas indicações. A gente é perguntado muitas vezes como é que faz para voltar a ter fábricas no Brasil? E a resposta é sempre a mesma, é a questão da competitividade, que perdeu mais da metade da sua competitividade, ela deixou de ser 23% do PIB para ser uma coisa em torno de 10%. Essa indústria química faz parte desse universo, tem um trabalho estrutural aí a ser feito, tributário, custo do trabalho, infraestrutura, enfim, escala. O governo poderia usar o potencial da nossa ciência e tecnologia, da riqueza mineral do nosso território e criar esse ambiente favorável. E seria interessante, friso, ter grandes incentivos tributários para que esse florescimento ocorra. Este debatedor chamou a atenção para uma outra pegada: investimentos em defensivos orgânicos. É pouco explorado. Se você visitar a Alemanha e outros países, você vai ver que a questão de biodigestores, algas e excrementos de aves, principalmente suínos, é uma fonte importante também de nutrientes. E o Brasil tem também, de novo, nas questões regulatórias, muitos impedimentos que podem ser, muitas coisas podem ser desobstruídas aí para a gente poder explorar. E não bastasse essa dependência externa, pesam sobre a próxima safra as ameaças de outras crises. O que nós enxergamos é efetivamente uma crise de energia e uma crise de logística de transporte e alguns pontos específicos de problemas relacionados à geopolítica. O Terra Boa faz uma parada, voltamos daqui a pouco. É o tempo para o cafezinho. Já já vamos falar da mandioca, principal raiz nativa do nosso país. Até já! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Voltamos com o nosso Terra Boa para todo o Brasil, aqui pela nossa TV Evangelizar. Vamos falar da mandioca, a raiz nativa do Brasil, consumida por quase todos os brasileiros, quase todos os dias. Aliás, o mundo inteiro também consome a nossa mandioca. Veja na reportagem. Me responde uma coisa, para você, qual é o ingrediente mais incrível do mundo? Trufa, trigo, leite? Para mim não é nenhum desses, para mim é de longe a mandioca. Eu vou explicar por que eu acho a mandioca um ingrediente tão sensacional. Primeiro porque ela é utilizável inteira, da raiz à folha. Segundo porque ela tem mais de 1000 variedades e com ela se faz purê, com ela se faz bolo, com ela se faz farinha. Tem a maniçoba, o patrão tucupi, o tacacá. A gente tem os bolos de macaxeira. Se pegar um pouco do Nordeste, do Pará, tem a parte dos bijus de farinha puba, de tapioca. A mandioca é dividida em duas grandes espécies, a mansa e a brava. A brava é a que tem o ácido cianídrico e a maioria dos processos são feitos aqui na Amazônia com a mandioca brava. E a mansa é a que não tem ácido cianídrico, normalmente ela é usada cozida para fazer a mandioca frita. O maior subproduto, sem dúvida, da mandioca são as farinhas. Existem duas grandes famílias de farinha de mandioca, a farinha de mandioca convencional e a puba, ou d'água. A farinha d'água ela é fermentada, que chama de puba, né? Que é o processo de pubagem, que os ribeirinhos deixavam no rio para ela fermentar, né? Essa fermentação, como toda fermentação, ela vai acarretar outros tipos de sabores, vai acarretar principalmente mais complexidades de sabor. Por isso que quando você vai numa feira, você olha, tudo farinha. Não, não é. Você vai provando, além da granulometria, da crocância, existe muita diferença de acidez. Não tem nem comparação o sabor de uma boa farinha d'água com uma farinha normal. A primeira coisa, você pega essa mandioca, ou você descasca e rala, ou você deixa na água e depois descasca e rala. Logo depois de ralar, existe a prensagem. A prensagem, se for uma indústria, vai ser em máquina, e se for artesanal, como que a gente foi visitar, no norte se usa o tipiti. Tipiti é um instrumento que parece uma rede comprida que você põe toda a mandioca ralada e espreme dentro de um balde ou dentro de um recipiente. Você pega aquele líquido que saiu da mandioca, mistura com chicória, alfavaca e alho, deixa ele fermentando, depois você cozinha isso, a hora que esfriar você envasa e é o tucupi. O tucupi ele tem um sabor bem ácido, dependendo do grau de fermentação dele. Quanto mais tempo ele fermenta, mais ácido ele é. Embaixo desse líquido da manipoeira, você vai ver a formação de uma camada pegajosa e branca. É o que vai dar origem, depois de seca, ao polvilho ou a goma, ou o que a gente chama de tapioca. Se ela for novamente fermentada, ela vai ser o polvilho azedo. Se ela não for fermentada, ela vai ser o polvilho doce. A maior concentração do ácido cianídrico na mandioca brava fica na folha. No norte e no nordeste do Brasil, ela é conhecida como maniva e ela é a matéria-prima da maniçoba. A maniçoba é uma espécie de feijoada. Minha avó falava que era uma feijoada sem feijão. Ela é feita com as carnes todas que vão na feijoada, só que no lugar do feijão, a folha da mandioca moída, a maniva. Ela precisa ser cozida por no mínimo 3 dias, para a gente se livrar desse ácido cianídrico. Dá para perceber, a mandioca ela vai ganhando mais complexidade em vários subprodutos, passando por fermentações diferentes. Cada coisa que a gente consome, cada item que a gente consome da mandioca, ele pode ter sido manipulado de uma forma diferente para resultar num produto gastronômico mais interessante. Aqui no restaurante eu uso a mandioca na sua totalidade, né? Desde a farinha,
a goma, o tucupi preto, a maniva. Eu uso todos os ingredientes que a mandioca me dá. Acho que 80% do cardápio ou mais tem farinha de mandioca, algum derivado da mandioca, só para ter uma ideia, assim, até sobremesa tem farinha. Eu digo que a mandioca, pra gente aqui, a gente só não come a casca. É fácil notar no brasileiro até um pouquinho de desprezo pela mandioca, por ela ser um ingrediente tão cotidiano em todas as partes do país. Isso é um erro absurdo. Se a gente não começar a correr atrás para mandar para fora, para valorizar o nosso ingrediente, daqui a pouco isso acaba. Então, é importante sim que o Brasil reconheça os produtos da mandioca. A mandioca é um ingrediente nacional por excelência, ela é nativa do Brasil. E ela merece ter um pouco mais de carinho por parte dos consumidores, inclusive do chefe de cozinha. Viu só que da mandioca se aproveita de tudo mesmo, da raiz até as folhas, né? O Terra Boa vai para Maringá, na região noroeste do estado do Paraná. Vamos acompanhar os produtores contando ainda os prejuízos causados pela chuva de granizo que caiu em quase toda a região. A produção de amora foi a mais prejudicada. Aliás, a amora é a alimentação do bicho da seda. As duas últimas chuvas de granizo que atingiram municípios da região noroeste do Paraná foram rápidas, mas os prejuízos deixados vão durar meses. No município de Mandaguaçu, por exemplo, pequenos sericultores tiveram as plantações de amora completamente destruídas por pedras de gelo. A planta é usada para alimentar as lagartas do bicho da seda. Sem a lavoura, seu José perdeu cerca de R$19 mil, mas está recebendo uma ajuda para continuar com a produção. A gente recebeu o auxílio da empresa que a gente vende o casulo para poder continuar produzindo, e eles fornecem essa amora que está na minha caminhoneta aqui, ela vem de Cianorte, eles estão trazendo ela de Cianorte para nós. Se não fosse isso, a gente teria que jogar nossos bichos fora. Nos próximos dias, seu Nilson deveria entregar 4 caixas de casulo, mas por conta do granizo, entregará somente 2. Será a última produção dele neste ano. Cerca de 75 mil larvas não puderam produzir o fio da seda por falta do alimento. A minha lavoura foi toda destruída com chuva de pedra. Se eles não mandam essa folha de Cianorte, eu ia ter que jogar fora, arrastar, porque eu não tenho aonde pegar folha aqui na região, né? Aí eles mandou um caminhão de Cianorte para mim acabar de tratar desses bichos. A última chuva de granizo destruiu completamente a plantação de amora. Agora vai ser preciso fazer a poda total. E até que ela fique no ponto de alimentar o bicho da seda novamente, levará 3 meses, o que aumenta ainda mais o prejuízo do produtor. A perda é grande, para mim é grande, né? Porque eu vou deixar de produzir 12 caixas de bicho. Então 12 caixas de bicho hoje, nada vai dar uns 13, 14 mil real. E eu vou deixar de ganhar esses 13, 14 mil real só. Mas o produtor não pode desanimar. Independente do tempo, é preciso manter o otimismo. Claro, a gente não pode desanimar, porque nós tá aqui, ó, só com o bicho da seda já faz 30 anos. Não tem jeito de você fugir daqui por causa dessa chuva de pedra. Tem que acreditar e plantar de novo. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo? Mas quais são os males causados pelos agrotóxicos na vida das plantas e nas nossas? Confira no Evangelizar Ensina. Afinal, você sabe o que são agrotóxicos e como eles podem afetar plantas, humanos e outros seres vivos? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agrotóxicos são produtos químicos com o objetivo de alterar a composição tanto da flora quanto da fauna a fim de preservá-las. Essas substâncias surgiram durante a Segunda Guerra Mundial com o propósito de funcionarem como uma arma química. Com o fim da guerra, o produto desenvolvido passou a ser utilizado como um defensivo agrícola.
Atualmente, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Já os países que mais exportam essas substâncias são a China e a Alemanha. A falta de controle no uso dessas substâncias e o desconhecimento da população podem gerar sérios problemas. O perigo começa no próprio campo, com os agricultores que pulverizam os agrotóxicos nas lavouras. A exposição desses produtos sem a devida proteção pode ocasionar invalidez e levar à morte. O agrotóxico também chega à mesa do consumidor. O uso frequente ou acima do recomendado desses aditivos nos alimentos podem trazer riscos graves à nossa saúde. Aqui no país, os Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde estão juntos nessa luta para tentar diminuir o uso dos agrotóxicos. A alternativa mais efetiva para evitar os riscos do agrotóxico ao ser humano e ao meio ambiente é evitá-los. Essa prática é mais vantajosa para a saúde do agricultor, do consumidor e para o meio ambiente de forma geral. E para encerrar o Terra Boa deste domingo, vamos mandar um abraço para o fotógrafo Ricardo Moglia Pedra. Ele é fotógrafo de paisagens rurais, da natureza. Dá uma olhada nas imagens, que coisa linda, hein? Abraço, Ricardo. Parabéns pelas imagens. O Terra Boa fica por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia. Voltamos no próximo domingo, neste horário. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acesse lá o nosso canal no YouTube, tá tudo lá. Valeu, gente. Até o próximo domingo. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau.